Bom dia, estudantes, docentes, profissionais de saúde. É com muito prazer que damos continuidade à nossa programação do nosso segundo dia, do nosso primeiro Encontro Nacional da Educação Interprofissional em Saúde, diálogo sobre práticas colaborativas. E para começar essa linda manhã, damos início à palestra A Colaboração Interprofissional como Fundamento para o Efetivo Trabalho em Equipe. E para ministrar essa palestra, convidamos a professora doutora Sally Cristina Monteiro. A professora Sally Cristina Monteiro é farmacêutica bioquímica, possui mestrado e doutorado em Ciências e Biotecnologia Aplicada à Farmácia pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita Filho, pós-graduada em andamento no Instituto René Rachou. Atualmente é professora associada do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto, também pela Universidade Federal do Maranhão. Pesquisadora do Banco de Tumor e DNA, também do Maranhão, pela Universidade Federal do Maranhão, e membro do PET Saúde da Universidade Federal do Maranhão, Campus São Luís. Chamamos o moderador. Bom dia a todos. Bom dia. Queria dar as boas-vindas à professora Ciro. É um prazer tê-la conosco, professora. Nós desejamos uma excelente palestra. Pedimos que a professora fique à vontade. É um prazer para o nosso grupo ter a professora conosco. E com certeza vamos ter uma manhã bastante produtiva, de muito conhecimento. Qualquer dúvida, nós precisamos já deixar claro para todos os participantes, todos que estão nos assistindo, nós vamos sim utilizar as perguntas de vocês e repassar para a professora poder nos responder e nos ajudar com as perguntas. Vocês fiquem à vontade, no momento oportuno, quando a professora estiver terminando a palestra dela, nós já repassamos as perguntas para ela responder. Então, fiquem à vontade, à medida que a palestra for correndo, vocês poderem fazer as perguntas de vocês, ok? Professora, fique à vontade. Nós estamos aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos. Obrigada à comissão do primeiro Encontro Nacional de Educação Interprofissional. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu espero que a gente possa trocar conhecimentos, né, e aprender um pouquinho juntos, tá? Eu gostaria que todos ficassem à vontade para fazer suas perguntas, e eu me comprometo de, no final, tentar sanar todas as dúvidas. Vamos lá? Podemos começar, então? Deixa eu compartilhar a tela. Todo mundo está vendo? Conseguem ver? Então, bom dia a todos de novo, né? Eu vou começar a apresentação e vou pedir desculpa para vocês, eu vou desligar a minha câmera durante a apresentação, para não correr o risco de a gente ter flutuação na internet, tá? Então, eu desligo a câmera agora e depois eu retorno com ela. Então, como me pediram, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a colaboração interprofissional como fundamento para um efetivo trabalho em equipe. O que a gente vai conversar um pouquinho hoje? Sobre o conceito de colaboração e sobre o trabalho em equipe, sobre o conceito de prática colaborativa, e aí a gente fecha falando um pouco da importância da colaboração para o efetivo trabalho em equipe. Nós sabemos que, na atualidade, a relevância do trabalho em equipe, da prática e da educação interprofissional está relacionada com a ampliação da concepção em saúde, saindo do modelo biomédico, do modelo biopsicossocial,
Além disso, está relacionada com a mudança no perfil demográfico e epidemiológico da população. A gente vê o aumento da expectativa de vida e, com isso, o envelhecimento da população e, consequentemente, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, o que vai levar a uma complexidade da atenção à saúde e, consequentemente, essa complexidade vai passar para as organizações de serviços da saúde. Com essas mudanças, a gente percebe que nós precisamos enfatizar a importância da integralidade do cuidado, né, e que os profissionais precisam estar preparados para abordar essas múltiplas dimensões da necessidade de saúde que hoje o mundo necessita. Nessa perspectiva, o trabalho e a educação interprofissional, elas fazem parte de uma dimensão que nos auxilia a trabalhar a integralidade do cuidado com essa visão biopsicossocial. Vocês já pararam para refletir se vocês sabem ou compreendem o que significa colaboração? O que é colaborar com o outro, né? Como é que eu faço para colaborar com o outro? Será que na instituição de ensino superior, onde vocês estão inseridos, existe essa colaboração? Ou será que no ambiente em que vocês trabalham, existe a colaboração efetiva? Então, afinal de contas, o que é a colaboração? A colaboração, segundo Costa, ocorre quando 2 ou mais profissionais de saúde atuam de forma interativa, compartilhando objetivos, reconhecendo o papel e a importância do outro na complementaridade das ações em saúde. Não há necessidade, na colaboração, de se compartilhar identidade e nem senso de pertencimento a um grupo, mas sim a necessidade de interação e se responsabilizar pela oferta da melhor atenção à saúde ao usuário, né? A colaboração é algo mais flexível do que o trabalho em equipe interprofissional. Ela tem menor nível de compartilhamento, mas ela ainda possui a clareza de papéis e a interdependência das ações. Essa colaboração, segundo o Damur 2008, ela ocorre quando os profissionais de diferentes áreas, não necessariamente só a área da saúde, mas profissionais de diferentes áreas, querem trabalhar junto. Então, eles evidenciam, eles mostram uma vontade de trabalhar junto com o objetivo final de melhorar a atenção à saúde dos usuários. Mas, durante essa colaboração, é reconhecido que cada profissional tem seu próprio interesse. E esses profissionais desejam manter um certo grau de autonomia. Então, aqui eu coloco como exemplo o time de futebol. Né? O time de futebol, qualquer time de futebol, eles têm interesses em comum, não tem? Eles trabalham junto para quê? Para poder ganhar o jogo. Mas eles têm um certo grau de autonomia. Por quê? Porque tem sempre aquele jogador que quer fazer mais gols, que quer se destacar como o melhor jogador da temporada ou do mundo. Então, eu tenho uma colaboração com as pessoas com quem eu estou trabalhando, eu tenho um objetivo comum, mas eu mantenho um certo grau de autonomia. Então, essa colaboração é o desejo de trabalhar em coletivo, que reduz a competição entre os profissionais. Então, eu não estou, por exemplo, numa partida em que eu vou competir com os meus colegas, né? Essas relações entre os profissionais, elas estão juntas, elas se permeiam, ocorre interação para que eu tenha qualidade no cuidado do usuário, na saúde, cuidado da saúde da família e, consequentemente, da comunidade, tá? Essa colaboração, ela ocorre
sempre para buscar um status diferenciado por meio da formação profissional. E isso é um ponto que a gente precisa destacar. Não é fácil trabalhar de forma colaborativa. E, infelizmente, ainda a nossa formação profissional não nos impulsiona a trabalhar de forma mais colaborativa, né? Então, eu preciso buscar uma diminuição da competição entre os profissionais e aumentar essa interação entre os profissionais. Então, existe sim um desafio para realizar a colaboração, porque essa colaboração não significa negar a especificidade da minha profissão. Então, eu sou farmacêutica, eu tenho minha especificidade, mas eu também sou um profissional de saúde. E, como tal, eu preciso colaborar com os outros profissionais. Então, nessa lógica, eu preciso tentar equilibrar a minha especificidade profissional com a colaboração no atendimento em saúde. A colaboração sempre pressupõe o desejo de contribuir com o trabalho coletivo e, consequentemente, reduzir a competição e as relações de poder entre os profissionais. Com isso, os pilares da colaboração estão o compartilhamento, a interdependência, a parceria, a comunicação, e enfatizo aqui que essa comunicação não é só comunicação técnica, né, mas é a comunicação com o outro, lembrando que a gente sempre tem que dar valor à experiência de vida de cada um, as experiências prévias de cada um, a confiança no outro, porque eu não tenho como trabalhar a colaboração sem confiar no outro, o respeito mútuo pelos saberes, pela profissão e pelas experiências, e o poder. O que seria esse poder? Seria um poder de trabalhar em conjunto, de empoderar esse meu atendimento. Não existe aqui o tribalismo de profissões. Não é um poder dizendo que uma profissão é soberana a outra. Não. É um empoderamento de se trabalhar em conjunto. Por outro lado, o que seria o trabalho em equipe? Será que a gente realmente compreende o que é o trabalho em equipe? Como eu disse, será que o time de futebol é um time que realmente trabalha em equipe ou ele só faz uma colaboração, porque ele ainda mantém a autonomia de alguns personagens? Será que esse trabalho em equipe está presente na sua realidade? Em contraste com o time de futebol, o que vocês acham do time de vôlei masculino brasileiro? Será que esse time de vôlei, ele consegue ser mais parecido com o trabalho em equipe do que o time de futebol? O que será que estaria diferenciando esses dois times? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é o trabalho em equipe. A proposta do trabalho em equipe, ela remonta aos anos 60 ou 70, que vieram junto com os movimentos da medicina preventiva, comunicativa e integral. E aí, por volta dos anos 90, esse trabalho em equipe voltou a ganhar força, por causa da mudança nos modelos de atenção à saúde. Junto com a organização do sistema de saúde e junto com a necessidade de mudanças na formação. O trabalho em equipe, ele ganhou muita força quando a gente vivenciou no nosso país a necessidade de se reorganizar o sistema de saúde e, consequentemente, reorganizar a formação dos profissionais de saúde, porque não tem como eu mudar um atendimento se eu não mudo a formação desse profissional. Eu tenho que atuar sempre no profissional que já está no serviço e no profissional que está sendo preparado para o serviço. Nesse contexto, Rives nos coloca que o trabalho em equipe, ele envolve diferentes profissionais, né?
e esses diferentes profissionais, não necessariamente apenas os profissionais de saúde, isso é importante ressaltar, e esses profissionais compartilham um senso de pertencimento à equipe. Eles trabalham juntos de maneira integrada e interdependente. Percebam que a colaboração, eu tenho o trabalho de forma integrada, mas não necessariamente eu tenho a interdependência. Então, quando eu falo de interdependência de ações, eu estou falando de trabalho em equipe. Quando eu falo só e somente só de integração, eu falo de colaboração. Então, essa integração e interdependência, elas são com um objetivo comum, que é qual? Atender às necessidades de saúde do nosso usuário, mas também da sua família e da comunidade. O trabalho em equipe, ele é entendido por RIVs e colaboradores, que é o produto mais profundo do trabalho interprofissional. Então, eu tenho interdependência de ações, integração, tenho clareza de papéis, compartilhamento de valores, de objetivos, e eu tenho identidade de equipe, o que não ocorre na colaboração. Então, trabalhar em equipe é sempre sair da visão biomédica para uma abordagem biopsicossocial, aonde os objetivos em comuns eles são partilhados e os profissionais eles têm decisão conjunta e têm habilidades complementares. O trabalho em equipe, como vocês percebem, não é um processo estático, de maneira nenhuma. Ele é um processo dinâmico, onde os profissionais aprendem a trabalhar juntos, porque não é fácil trabalhar junto, né? Os profissionais reconhecem o trabalho do outro e reconhecem os papéis de cada integrante dessa equipe. Eles compartilham os objetivos comuns e compartilham o planejamento das ações que serão efetivadas com o usuário, com a família e com a comunidade, e eles conhecem o perfil da população adstrita, ou seja, eles sabem a característica dessa população, eles conseguem saber as necessidades de saúde e sociais dessa população. Por isso que é um trabalho na esfera biopsicossocial e não apenas na esfera biomédica. Então, o trabalho em equipe, ele envolve o contexto social, o contexto político e até o contexto econômico. Por sua vez, a gente tem outra palavrinha que a gente vive lendo aí nos textos que fala sobre interprofissionalidade, que é uma palavrinha chamada prática colaborativa. Poxa, mas será que colaboração mais trabalho em equipe já não remetem a uma prática colaborativa? A prática colaborativa, gente, ela está relacionada na materialização da colaboração no âmbito da prática profissional, porque eu posso trabalhar com colaboração fora da prática profissional. Quando eu falo em prática colaborativa, eu estou materializando essa colaboração no meu dia a dia de trabalho. Isso tem o reconhecimento na importância do usuário, da família e da comunidade. Percebam que ao longo dessa fala, eu sempre venho enfatizando usuário, família e comunidade. Por quê? Porque esse é o contexto em que a gente sai da visão biomédica para a visão biopsicossocial. Eu tenho que olhar o meu usuário em todos os seus elementos, no seu contexto social, político e econômico. Para poder fazer isso, eu preciso da família e da comunidade junto com ele. Então, a prática colaborativa, ela mantém forte relação com a centralidade do usuário e suas necessidades. Morgan, Pullo e McClellan, em 2015, eles destacam que existe uma ausência no consenso sobre a concepção de colaboração interprofissional, né? E eles distribuem que eles
falam que a colaboração interprofissional, ela é como se fosse um guarda-chuva, né, que abarca a prática colaborativa interprofissional e o trabalho em equipe interprofissional. Consequentemente, eu tenho a prática colaborativa, que descreve os elementos da colaboração interprofissional, quando eu estou presente no serviço de saúde, e o trabalho em equipe, que denota um nível mais profundo de trabalhar juntos, com intensa interdependência entre as ações. Então, eu reforço, quando eu falo de colaboração, eu falo interação entre as pessoas, entre os profissionais, claro, com responsabilidade, com clareza de papéis, com respeito. Quando eu falo de trabalho em equipe, a gente está falando do quê? De interação e interdependência, também com clareza de papéis, com objetivos comuns, com responsabilização, tá? Então, a colaboração, ela me leva ao longo do tempo, ao longo da minha vivência e da minha experiência, ao trabalho em equipe. A equipe, ela representa para além das relações de trabalho, ela está relacionada com relações de saberes e, sobretudo, de relações interpessoais. Então, a gente pode observar nesse gráfico de Peduzzi, de 2016, que é um caminho para eu chegar na equipe, ou no trabalho de equipe, né? A colaboração interprofissional, ela se apresenta como uma estratégia do trabalho em equipe interprofissional, e ela está relacionada com a ética do cuidado, aproximando-se com as práticas participativas e das relações mútuas entre os profissionais e os usuários do serviço de saúde. Então, a colaboração é um passo fundamental na transição dos sistemas de saúde fragmentado ou daquelas pseudo-equipes ou grupos, né, porque grupos não são equipes, grupos, eles só se juntam, têm objetivo em comum, mas eles não têm compartilhamento. Então, essa colaboração é um passo fundamental para que a gente trabalhe essa fragmentação da atenção à saúde, para que a gente possa evoluir, para começar a colaborar e desenvolver o foco profissional e a organização desse serviço de saúde, desse atendimento biopsicossocial, né, que é essencial para a gente atender as demandas da complexidade de saúde dos pacientes, e essencial para a gente abarcar essa gama de profissionais que existem na área de saúde, junto com suas diferentes formações, e aos poucos, essa colaboração vai nos levar aonde? A equipes mais integradas, equipes que consigam se articular nas ações e que comecem a ter interdependência e suas corresponsabilizações pelo atendimento em saúde. Assim, eu vou chegar na minha equipe, ou no meu trabalho em equipe. Então, a colaboração ativa, ela é essencial para que eu chegue ao efetivo trabalho em equipe. Então, a gente não pode deixar de lembrar que a colaboração, ela é uma estratégia que a gente usa para se chegar ao efetivo trabalho em equipe. No atual cenário em que a gente vive hoje, esse trabalho em equipe, ele precisa começar a ser moldado lá na academia. Lógico que eu preciso moldar esse trabalho em equipe no serviço, mas eu também preciso moldar esse trabalho em equipe lá na academia. E como que eu faço isso? Trabalhando educação interprofissional, trabalhando práticas colaborativas, para que eu possa subsidiar a força do trabalho atual, que já está no serviço, e a futura, a que está em formação, para que eu quebre com esse sistema de saúde fragmentado.
e eu possa elevar para um sistema de saúde fortalecido, onde eu tenho a força do trabalho colaborativo e a integralidade na atenção à saúde. Rives fala que o cotidiano do cuidado em saúde demanda que as equipes se alternem entre as diferentes modalidades de trabalho interprofissional. Por isso que é essencial a prática colaborativa. Eu preciso da colaboração entre a equipe para que eu possa efetivamente trabalhar na integralidade do cuidado. Então, a gente percebe que desde mais ou menos 2000, um pouco antes, a gente está vendo reformulação nas matrizes curriculares dos cursos da área da saúde, buscando o quê? A gente busca que as necessidades em saúde da população sejam colocadas em destaque na formação em saúde, não só no trabalho em saúde. A gente precisa entender que o aluno que está sendo formado, ele tem a capacidade de, ao longo do seu percurso, entender que o foco é a necessidade em saúde da população, para que a gente possa fazer essa transição do sistema de saúde fragmentado para uma atenção integral. E a educação interprofissional? O trabalho interprofissional e as práticas colaborativas, elas contribuem em demasia para o acesso, para a qualidade e para a segurança em saúde. Essa sinergia precisa existir entre a formação e o trabalho em serviço. Se faz necessário fortalecer o sistema de saúde para reorientar as matrizes curriculares, nessa perspectiva da interprofissionalidade. Tanto a literatura nacional quanto a internacional, elas destacam a necessidade do foco do trabalho em equipe, né, para que a gente tenha maior resolutibilidade das nossas ações em saúde. Então, não bastam que as pessoas de diferentes profissões trabalhem juntas, isso não é equipe, isso é um grupo. É preciso que as equipes colaborem entre si. E para essas equipes colaborarem entre si, elas precisam das competências colaborativas, que têm como papel central o usuário, a família e a comunidade. Quais são essas competências colaborativas? Que me trazem a interação entre os profissionais e a articulação das diferentes áreas. Quais são essas competências colaborativas que nos favorecem as trocas técnicas, mas também as trocas informais de conhecimento, as parcerias? Quais são essas competências colaborativas que me dariam um conhecimento da área profissional do outro e o reconhecimento pelo outro? São as competências colaborativas que a gente tem conhecido e tem conversado e tem discutido ao longo desse tempo que se estuda a interprofissionalidade, ou seja, a comunicação, o cuidado centrado no usuário, família e comunidade, pensando na integralidade do cuidado, né, na visão biopsicossocial, a clareza de papéis, para que não haja tribalismo das profissões, a dinâmica de equipe, de como vai funcionar essa equipe, sem ter um chefe, mas sim cada um fazendo o seu papel e se corresponsabilizando, a resolução de conflitos, porque é lógico, somos seres humanos, a gente tem conflito, né? Essas relações humanas, elas trazem conflitos por si só, porque cada um vem com uma bagagem, uma vivência, uma experiência sociocultural, e a gente tem que ter também a liderança colaborativa. Mas, dentre todas essas, eu enfatizo a comunicação, porque a comunicação não pode ser só a comunicação técnica, ela precisa ser uma comunicação que chegue no paciente, precisa ser uma comunicação onde eu consiga trocar saberes, né? Eu preciso de uma comunicação que realmente efetive o que eu estou pensando. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque cada profissão tem os seus dizeres específicos.
Então, a comunicação aqui, ela é extremamente importante, não só com o profissional de saúde, mas também com o nosso usuário. A gente não pode esquecer. A comunicação, ela tem que ser dialógica, ela tem que ser uma via de mão dupla com o nosso usuário. Então, a constituição das equipes interprofissionais e a realização das práticas colaborativas, elas não são, por si só, uma fórmula definitiva para a resolução dos problemas de saúde, né? Mas o trabalho em equipe, como expressão das articulações das ações das diferentes áreas, o reconhecimento da interdependência, a complementariedade das ações e o agir comunicativo, ele é fundamental para a gente trabalhar na área da saúde. As práticas colaborativas, elas nos trazem o quê? As ferramentas importantíssimas para que a gente utilize e caminhe até chegar no trabalho em equipe. É fundamental, importância, a gente superar a fragmentação do trabalho e o olhar essencialmente biomédico que a nossa saúde tem. A gente precisa buscar a integralidade do trabalho, e com isso a gente precisa buscar a qualificação profissional. E essa qualificação profissional começa onde? Começa na formação dos nossos alunos. Bom, moçada, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu tentei ser breve para não passar o tempo. Deixo meu e-mail para vocês e estou aberta às perguntas. Parabéns, professora, excelente palestra. Fui pontual, Carlos, fui pontual, na risca aqui com o meu reloginho. Como está na moda hoje em dia, foi cirúrgica, professora. Foi cirúrgica. Muito bom. Foi cirúrgica, muito bom. Professora, eu assim, acho que, na verdade, o trabalho colaborativo, ele não é mais uma opção, né? Eu acho que não existe mais uma opção por optar ou não por fazer o trabalho colaborativo. Acho que o trabalho colaborativo, ele é, hoje em dia, uma necessidade do sistema de saúde, né? A gente ainda precisa defender o nosso SUS, a gente precisa defender um único país que tem um plano de saúde populacional desse tamanho, a gente precisa defender isso. E eu acho que a prática colaborativa, ela poderia fazer com que o sistema economizasse demais. Então, eu queria que a professora falasse um pouco sobre essa visão do sistema colaborativo, de interprofissionalidade e a economia no próprio sistema de saúde. Carlos, eu acho que você colocou um ponto crucial. A colaboração não é uma opção. A colaboração, ela é uma demanda, né? Exatamente. Ela é uma demanda do serviço de saúde, não só do serviço de saúde, mas do nosso dia a dia. O nosso mundo globalizado e com tanto acesso à informação, ele demanda colaboração. Essa colaboração em saúde, ela visa a resolutividade, né? Exatamente. Então, as resoluções em saúde, elas com certeza trazem uma economia e uma melhor qualidade no atendimento. Quando a gente trabalha em colaboração, quando eu respeito o meu paciente e olho para ele como uma pessoa, né? E não como uma coisa que eu tenho que fazer, mandar embora e chamar o próximo. Então, quando eu olho ele como uma pessoa, eu vou tratá-lo de melhor maneira. Eu vou saber ouvi-lo, né? Então, esse agir comunicativo é que falta muito no nosso sistema de saúde. Mas não é só o nosso sistema de saúde, né, Carlos? A nossa academia, ela também falta muito agir comunicativo. A gente lê bastante sobre o tribalismo das profissões no serviço, mas a gente também tem esse tribalismo na academia. Então, a gente vê que o nosso sistema único de saúde é maravilhoso,
Não existe lugar no mundo que tenha um sistema de saúde com os objetivos e os preceitos do nosso, né? Por mais que falem dos países de primeiro mundo, não existe nenhum sistema igual ao nosso. O nosso sistema de saúde, ele é capaz de fazer muita coisa pela população, mas ele precisa ser mais resolutivo aonde? Na atenção básica. Porque eu faço grandes coisas na alta complexidade. Os transplantes são todos pelo SUS, independente de qualquer transplante. Os tratamentos, as quimio e as radioterapias são todas pelo SUS, a sua grande maioria. Poucos podem pagar por isso, né? Acontece que o que a gente precisa é a resolutividade na atenção básica. Então, eu preciso formar um profissional que tenha essa visão biopsicossocial e até holística para trabalhar de forma colaborativa. E trabalhando junto com a população, eu vou conseguir fazer as resoluções em saúde e, consequentemente, eu vou impedir que esse paciente que tenha diabetes desenvolva uma nefropatia, uma neuropatia, ou então eu vou postergar o desenvolvimento dessas doenças. E, consequentemente, eu estou trabalhando na qualidade de vida desse paciente, da comunidade e em baixos custos do meu sistema de saúde, né? Que hoje o que mais eleva o custo do sistema de saúde são as doenças cardiovasculares. Então, mas eu acho que, assim, exatamente, eu acho que dois pontos muito importantes, né, em relação a essa sua fala, professora, são que, no fim das contas, nós precisamos aprender a lidar com isso tudo. Né? Nós precisamos aprender a lidar com a prática colaborativa em si. Né? Nós fomos formados na área da saúde, isso é muito incoerente, nós fomos formados a trabalhar sozinhos, praticamente, né? Cada contexto no seu contexto, não, você pode ir até aqui, você pode ir até ali. Eu acho que, assim, isso tem atrapalhado um pouco, né? As pessoas com medo de, não, você vai roubar o meu paciente, e acabar não trabalhando em conjunto, né? E isso é muito interessante, porque eu também concordo, professora, eu acho que isso inicia na graduação. Na graduação. Os alunos da graduação misturar isso. E, às vezes, nós, agora, né, fazendo uma autocrítica, nós, como docentes, ainda utilizamos metodologias tradicionais, tecnicistas, onde a gente passa o conhecimento e o aluno aprende. A gente não consegue usar a prática colaborativa nem no nosso ensino, né? Com certeza. A gente acha que ele aprende, né? Carlos, eu vou ser um pouco mais... assim, né? Eu vou ser um pouco mais ousada. A gente não aprende a colaborar desde criança, né? A gente não aprende a colaborar dentro de casa. Então, isso é uma mudança sociocultural. Exatamente. Que a gente está começando e a gente vai caminhar devagar, mas a gente vai chegar lá. Eu acredito que a colaboração, ele é o passo mesmo importante para que a gente possa trabalhar. Não, muito, muito interessante, né? Tem a Vivian Souza fez uma pergunta que é o que exatamente acho que a nossa discussão está levando a esse tipo de resposta, né, professora? A Vivian Souza pergunta, a professora poderia dar exemplos práticos de como poderíamos trabalhar práticas colaborativas no ambiente de SUS, no ambiente tanto no acadêmico quanto no de SUS? Vivi, obrigada pela sua pergunta, é uma pergunta muito pertinente, né? Como a gente poderia trabalhar as práticas colaborativas? Como que eu trabalho? Desculpa. Como que eu trabalho a colaboração, por exemplo, no meu ambiente de trabalho? Eu acho que a gente pode começar pela comunicação e pela clareza de papéis. Então, é sentar com os meus pares, sentar com eles e tentar tirar os ruídos de comunicação. O agir comunicativo para a gente é muito importante. Às vezes, basta conversar. A gente tem o costume agora de mandar tudo pelo WhatsApp, né? Tudo pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp. E esse WhatsApp, ele é tão impessoal que às vezes eu acho que a pessoa está sendo desrespeitosa comigo ou está me cobrando e ela só está me fazendo uma pergunta.
Exatamente. Então, o agir comunicativo, ele é extremamente importante. Começar a trabalhar comunicação. Chegar no seu colega e dizer, você me disse isso, eu entendi desta maneira. É isso mesmo que você quis me dizer? Né? Então, começar a trabalhar dessa maneira para eu tentar ser um pouco mais comunicativa. Eu fazer um diálogo de verdade e não um monólogo, né? Exatamente. E, além disso, é extremamente importante a gente trabalhar a clareza de papéis. Você já sentou, Vivian, com seus colegas de trabalho e já perguntou para ele o que a sua profissão faz? Quais são os requisitos ou aonde você pode trabalhar? O que você pode fazer? Isso é extremamente interessante. Eu entender o que o outro faz e até aonde ele pode ir. Porque aí eu consigo saber aonde ele pode me ajudar. Eu preciso conhecer o outro. E é tão difícil conhecer o outro, né? Às principalmente por mensagens, né? Principalmente por mensagem. Então, a gente precisa primeiro estar disposto, Vivian. Então, eu acho que os meus exemplos são, primeiro, clareza de papéis, sentar para conhecer os seus colegas e também trabalhar o agir comunicativo. Daí a gente segue, né? Tudo fica mais fácil. Com certeza. Eu ainda sou um professor das antigas, que eu gosto do olho no olho para discutir, porque... eu gosto de anotar ainda, Carlos. Exatamente. Sabe aquelas coisas de... numa mensagem, você não consegue ver nuances de comunicação, você não consegue ver comunicação não verbal, você não consegue saber se a pessoa está fazendo aquela pergunta, é exatamente o que a professora disse, se a pessoa está fazendo aquela pergunta simplesmente por conta de uma dúvida ou por conta de uma cobrança. Então, e isso muda completamente o contexto da pergunta, né? E a gente aí acaba, num mundo virtual, onde às vezes uma curtida é mais valorizada do que uma conversa face a face, né? A gente tem encontrado alguns problemas também no ambiente de saúde para lidar com isso, né? É muito difícil lidar com isso. Essa comunicação não verbal, essa falta dos tons da fala, né? Nos deixa muito impactados e a gente às vezes se perde. Exato. A Vivian até complementou a pergunta dela e disse, mas o outro também não precisa estar disposto a se deixar conhecer, como sensibilizá-los. Porque às vezes a pessoa não quer se mostrar, né? Então hoje em dia a gente tem isso também, né? Algumas pessoas que têm dificuldade em mostrar quem são, de mostrar a que elas vieram, né? Então isso é muito difícil também de lidar. Vivian, é difícil. A gente trabalha com ser humano, né? Eu vou levar isso para dentro de casa. Às vezes você está falando com seus filhos, com seus pais, avós, irmãos, né? É tão difícil eu fazer ele me entender e ele ser disposto a colaborar comigo. Mas a primeira coisa que a gente aprende, que desde pequeno, que para a gente ter bons relacionamentos, a gente precisa ceder e precisa se mostrar disponível. Mesmo que o outro não esteja disponível, você está disponível. E você querer mudar, você querer trabalhar de uma forma diferenciada, aos poucos você vai chegar nessa pessoa. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para isso. Seria tão bom se existisse, né? Tantos conflitos seriam sanados, mas não existe. A gente precisa, primeiro, eu querer, independente de qualquer outro. E o meu querer perpassa por eu estar disposta a tentar trabalhar assim, mesmo que o outro não queira. Aos pouquinhos, sem cobrança, mostrando, olha que legal que ficou quando eu fiz assim. Que tal você me ajudar da próxima vez? O que você acha, né? Então, e no fim das contas, eu acho que o principal segredo para lidar com esse tipo de indagamento será que eu estou disposto a trabalhar colaborativamente? Né? Então, se todo mundo começar com essa pergunta individual, eu acho que a gente consegue lidar melhor com o grupo.
né? Porque se todos estiverem individualmente dispostos, acho que facilita bastante, né? Então, isso é bem importante. A Quitéria Ferreira, que está nos assistindo, fez uma pergunta: como trabalhar a resolução de conflitos quando o elemento é uma concepção ideológica? Por exemplo, como dialogar e trabalhar de forma colaborativa com os profissionais que reforçam a privatização do SUS? Puxa, Quitéria, que difícil a sua pergunta, né? Obrigada pela sua pergunta. Mas, Quitéria, eu sou uma pessoa que não gosta de conflitos. Eu geralmente fujo de conflitos, né? Eu acho que quando a gente trabalha com concepções ideológicas, tudo fica mais complicado. Quando a gente está falando de trabalhar em saúde, com foco no usuário, na família e na comunidade, a gente tem que tentar dialogar sem ideologia. Por quê? Porque o meu principal foco é a qualidade do atendimento em saúde. É fazer com que aquele atendimento seja efetivo, seja resolutivo, e o paciente consiga fazer uma ligação comigo de confiança e de parceria. Então, eu tenho segurança na qualidade do meu trabalho. E isso não tem nada a ver com ideologia. A privatização do SUS é algo muito mais complexo que, lógico, nós não somos favoráveis, mas a gente não pode negar que existe mau funcionamento do serviço do SUS. A gente não pode negar que, como um serviço público, muitas pessoas se aproveitam do que está ali, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, para quem eu converso, para todo mundo, que o problema do mundo é a educação. O problema no nosso país é a educação, e não é a educação superior, é a educação básica. A hora que eu entender que eu preciso respeitar o outro, e aquilo que não é meu, eu não posso pegar, porque não é meu, pertence a outra pessoa, eu vou conseguir ter melhores interações humanas, eu vou conseguir com que o meu sistema de saúde funcione melhor. Porque por trás do SUS, não existe só administração, existem pessoas que também precisam aprender a trabalhar em conjunto, que também precisam aprender a respeitar o que é do outro, e não abusar desse sistema maravilhoso. Quando eu abuso desse sistema, eu deixo faltar para as pessoas que precisam. Então, no meu entender, a gente precisa fugir das ideologias. A gente precisa trabalhar com a resolução em saúde. Eu compartilho da mesma opinião, professor. Eu acho que, no fim das contas, hoje em dia, a gente está muito mais ideológico do que praticista para resolver os problemas. Então, assim, num mundo onde as pessoas estão atrás de seguidores que sejam iguais a ela, é muito complicado discutir ideologia. Então, eu concordo que nós devemos deixar as ideologias para discutir dentro de casa, com os seus familiares, do que discutir isso no ambiente de trabalho. Eu acho que, se ele for respeitoso, nós podemos ter diversas ideologias e trabalharmos juntos do mesmo jeito. Com certeza. Isso é essencial. Nós temos uma pergunta da professora Micheline. Com a cobrança do SUS por produtividade, muitas das vezes acima da capacidade de atendimento do profissional, como conseguir ultrapassar essa barreira? Qual sua experiência dentro do serviço de saúde? Oi, Micheline, obrigada pela pergunta. Outra pergunta difícil, né, Micheline? Vocês estão querendo que eu tenha uma varinha mágica assim? Micheline, a gente não vai conseguir ultrapassar essa barreira tão cedo, né? A gente precisa... Eu sei que o SUS trabalha demais com demanda, isso é extremamente estressante. Eu mesmo já fui para o SUS e a enfermeira batia na porta: professora, anda, tá demorando muito esse atendimento, tem mais gente aqui fora esperando, a fila tá grande, você não pode demorar nos atendimentos. Professora, para de conversar, tem mais gente para ser atendido.
Mas essas demandas do serviço de saúde, hoje, elas são enormes porque a gente não consegue ser resolutivo. Se a gente tivesse uma saúde que resolvesse o problema da população, se a gente tivesse uma saúde que trabalhasse com o usuário de forma pactuada, como um colega, um parceiro no tratamento da sua saúde, a gente conseguiria diminuir a nossa demanda. Infelizmente, nós vamos trabalhar por produtividade. É o mundo do trabalho, isso não tem como desvincular. O que a gente precisa trabalhar é diminuir essa demanda. E como é que eu vou diminuir essa demanda? Esse é o ponto-chave. Eu diminuo a demanda trabalhando na formação dos profissionais, trabalhando na capacitação de quem já está no serviço e tentando organizar para que essa demanda, ao longo do tempo, possa ser diminuída. Não esquecendo que o tripé disso é a educação em saúde. Nada vai melhorar o meu atendimento se aquele paciente não entender que ele precisa cuidar da saúde dele, não entender que ele não pode comer a farinha com macarrão e com arroz, porque sua glicemia não vai ser controlada. Apesar dele ser maranhense e gostar muito de farinha, ele precisa equilibrar. Quando ele vai comer farinha, ele come com arroz, e não com macarrão junto. Se ele quer o macarrão, ele tira o arroz. Então, a gente precisa educar a nossa população e trabalhar com educação em saúde. Eu não sei se eu consegui te responder, Micheline. Não, com certeza. E que, na verdade, professora, a culpa do nível das perguntas é da boa palestra. Então, nem adianta. nem tem como. Não, com certeza. Eu penso da mesma forma, professora, porque, no fim das contas, eu acho que as ideias em relação ao serviço de saúde, elas acabam, às vezes, sempre no macro, e a gente não resolve o micro, não resolve os micro problemas, os pequenos conflitos, pensando em modificar o sistema todo. Então, assim, eu acho que enquanto a gente estiver olhando para o macro, a gente não vai conseguir resolver os problemas que existem no nosso sistema de saúde. Então, a gente vai continuar apagando incêndio, né? Exatamente. Então, assim, porque nós temos condições de lidar com os pacientes, de resolver os conflitos iniciais? Até temos, né? A gente vê aí muita história excelente. O Brasil é referência mundial em relação a alguns tratamentos de saúde. E isso ninguém fala. Por exemplo, o tratamento do paciente com HIV no Brasil é um dos referências no mundo. Eu trabalhei no meu doutorado com transplante renal, o Brasil é uma das referências no mundo. Então, assim, isso não se fala, né? Então, eu acho que também nós precisamos aprender a lidar com as qualidades do nosso sistema, identificar as qualidades do nosso serviço e entender que elas podem modificar a visão que as pessoas têm em relação ao serviço de saúde em si. E a gente volta para as práticas colaborativas e para a interprofissionalidade. Eu acho que muito do que a gente encontra, professora, de estresse dentro do ambiente de trabalho em saúde tem sido correlacionado também a essa falta de comunicação entre os profissionais. Porque muitos serviços estão duplicados, triplicados, são 3, 4 pessoas fazendo a mesma coisa às vezes. Então, assim, isso estressa o paciente, isso cansa o sistema, então esse tipo de coisa acaba fazendo com que o sistema não flua também. Com certeza, né? Lidar com seres humanos não é fácil. Mudar um sistema não é fácil. Né? As demandas são enormes, às vezes a gente fica exausto e fala, Ave credo, eu não aguento mais. Mas a gente precisa tentar, a gente precisa ser persistente, aliás, a gente precisa ser resiliente, né? Apesar das demandas, a gente precisa tentar fazer o diferente, o que não é fácil. Às vezes a gente não consegue fazer nem dentro de casa, né? Mas eu acredito, eu tenho fé, e eu concordo com você, Carlos, a gente precisa dar destaque não só para os pontos negativos, mas para os pontos positivos. Não Sim. só o tratamento HIV, mas os transplantes de medula óssea, de coração, de rins,
Nosso sistema de imunização. Gente, nós Fantástico. temos tantas vacinas gratuitas. Quanto custa uma vacina no particular? Né? Exatamente. Um sistema de vigilância. Então, a gente precisa pensar no copo mais cheio e não mais vazio. Isso é uma mudança de paradigma. Por isso que eu falo que a gente precisa de educação básica. Eu não mudo paradigma assim fácil. Mas quando eu sou criancinha lá pequenininho, eu aprendo diferente. E quando eu aprendo lá, eu não esqueço mais. Né? Exatamente, concordo, porque no fim das contas, tudo perpassa por a educação de casa até. Não estou falando E o só... ser humano, relações humanas. Exatamente, hoje em dia as relações digitais estão distanciando até dentro de casa. Com E você certeza. imagina no sistema de saúde, na educação básica, isso é muito mais difícil ainda. Então, as pessoas estão aprendendo a compartilhar muito mais no seu próprio mundo do que com as pessoas, né? Estão deixando elas sozinhas, né, e adoecidas, porque as relações humanas, elas são importantes para a nossa saúde. A gente não vive sozinho, a gente precisa compartilhar, e a colaboração é essencial, tanto na saúde quanto fora dela. Exato. Professor, eu acho que daríamos para resumir todo o recado e a sua palestra nessa última frase. Né? Então, assim, ninguém trabalha sozinho. Então, eu acho que a gente resume toda a palestra, que foi excelente, nessa única frase. Eu acho que se a gente trabalhar essa frase no conceito, que a gente consegue mudar paradigma, a gente consegue mudar a maneira de lidar, a maneira de pensar, a maneira de entender o próprio sistema. É só entender que sozinhos, com a minha ideia, que é sempre a melhor, né? Então, assim, a gente tem sempre essa visão, né? Mas a minha ideia era melhor. Será que realmente era melhor? Será que se não juntar todas as ideias, a gente não consegue chegar a um ponto mais interessante? Então, eu acho que isso é muito importante, professora. E tenha certeza, como Grupo PET Saúde de Pinheiro, eu gostaria de agradecer demais a participação da professora. Eu tenho certeza que todos que assistiram aprenderam muito. Nós temos mesmo que suscitar esse tipo de discussão para que as pessoas consigam ter mais acesso a esse tipo de discussão. Pensem um pouco sobre isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que a minha intenção como professor não é ensinar, é inspirar. É provocar. Então, exatamente, eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra também. Porque no fim das contas a gente se acomoda demais com o que já tá bom, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente fica o tempo inteiro no já tá bom e continua assim. Então eu acho... Exatamente. Então eu acho que este ponto a professora atingiu com maestria, tanto nos inspirou quanto nos provocou a entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, parabéns, professora. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A palestra foi muito elogiada no chat, muito elogiada pelos nossos colaboradores que estão trabalhando. O pessoal começou a parar de trabalhar para dar uma assistida na palestra. Então, assim, isso significa que foi muito bom, professora. Então, parabéns pela palestra. Eu fico lisonjeada, agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, né, e me coloco à disposição, tá? Tem meu e-mail aí, vocês têm meu e-mail, e a gente pode continuar compartilhando e colaborando. Com certeza, professora. Obrigado, muito obrigado. Agradeço a todos vocês pelas perguntas, agradeço pela participação de todos vocês no chat. A professora depois dá uma olhada nos comentários, que foi bastante elogiada. As respostas das perguntas foram bastante elogiadas. Obrigada, Carlos. Obrigada, meninas. Obrigada ao evento. Bom evento para vocês. Até mais. Obrigado a todos vocês. Nós vamos fazer um intervalo agora e continuamos as palestras no período de 11 horas. Ok? Muito obrigado a todos. Parabéns mais uma vez, professor. Até mais.